Sejam bem-vindos a mais um Acelera Podcast. Eu me chamo de Porto. Fala pessoal, me chamo Márcio Oliveira. Hoje temos a presença aqui de um especialista em DPVAT e SPVAT. SPVAT? Vamos saber agora. A gente vai perguntar. Galera, aquele recado, toda terça-feira às 19 horas aqui no YouTube, vai estar subindo um vídeo novo. Você tem indicação de convidado, tem indicação de tema, usa nossos comentários. Vai lá no Instagram, @acelerando podcast também, que a gente vai estar analisando com o maior carinho para poder trazer aqui para nossa bancada. Seja bem-vinda, Obrigada. doutora Gleiciane Massi. Nome segundo, nome Pesado, meu irmão. forte. Obrigada, boa noite, né? Agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouco aqui do meu trabalho, da minha história para você. Bastidores aqui, ela tem uma parte para o meu amigo. Tem muita lição, né, para a gente aprender. É isso aí. Fala para nossa dizer quem é a doutora. Gleiciane, filha de cearense também, Sim. né? Pais vieram morar em Feira há mais de 7 anos, mas eu nasci lá. Fui criada em Feira, mas nasci em Várzea Alegre, Ceará. Sou advogada, sou mãe de Noah, que tem 1 ano e 5 meses, esposa. Amo praticar esportes, amo atividade física. E, assim, especialista, né, em direito securitário, mas com ênfase no escritório para o direito DPVAT, que a gente já atua há 12 anos. E agora, a partir de 2025, né, vem o SPVAT. Antes de entrar nessas siglas aí que a gente ficou meio embaralhado, como é que começou essa história com o direito, doutora? Tipo, foi a primeira opção da senhora? Foi uma questão de família? Foi algum mentor? Como é que foi essa questão? Então, não tenho familiares na área do direito. Com 8 anos, o meu avô materno, ele foi assassinado. E aí foi algo muito marcante na nossa família. E diante do fato em si, eu falava assim, eu vou ser juíza. Eu falava, né, para minha mãe. Aí fiquei com isso. A gente, nesse período específico, foi 2 anos que a gente morou em Vitória da Conquista. Quando retornou para Feira, a gente foi ser vizinho de um advogado criminalista, bem renomado em Feira. E aí eu acompanhava, né? Porque eu brincava, na época eu tinha 9, 10 anos, brincava com as filhas dele e via aquela rotina dele, inclusive de manhã dando entrevista e fazendo júri. E eu falava assim, rapaz, eu acho que advogado, eu vou fazer direito. Você, não sei, vou estudar para concurso talvez, ou ser advogada. Em primeiro plano, realmente eu pensava muito na carreira, né, jurídica, estudar para magistratura, mas, enfim, ao longo, né, da faculdade, depois que eu me formei, eu realmente fui voltada mais para a advocacia. Mas desde 8 anos eu já sabia que eu iria fazer direito, fazer o curso de direito. Quando chegou no 3º ano, eu fiz vestibular. E aí eu passei no meio do 3º ano, no vestibular. Aí quando chegou no final do ano, que você tem outras opções, né, que eu ia fazer, aí meu pai falou assim, não, ele já tinha me matriculado no meio do 3º ano, você vai começar em fevereiro. Eu tinha 16 anos, eu entrei na faculdade com 16 anos, eu me formei com 21, né, e aí meu pai falou assim, não, você não vai perder tempo, vai se formar logo, enfim. E aí eu entrei com 16, concluí com 21 anos, durante a graduação eu me dediquei o máximo, particularmente, porque sempre foi um sonho. A área jurídica eu gosto muito. Então, nunca tive uma segunda opção, não. Exame da ordem não foi um problema. Não. Pode ler, eu aprendi. Tome, tchau. Eu sei que eu passei. Doutora, por que essa área, né, de DPVAT, SPVAT, essa área, né, Por quê? Não, primeiro, acho que é para explicar o que é, né? Sim. Essa questão aí, a galera Galera. O DPVAT, né? Eu acredito que durante anos, né, muitos efetuavam o pagamento do DPVAT junto ao licenciamento, então tem um conhecimento, né, que é um seguro obrigatório, ele vinha junto com o licenciamento, você pagava anualmente até 2020.
depois houve a suspensão, né? E agora, já com a aprovação da Lei Complementar 207 de 2024, que foi de maio desse ano, vai retornar em 2025. Teve uma reformulação, e aí eu vou explicar para vocês, de forma breve, claro, tornou o SPVAT, né? Que é o Seguro Obrigatório de Proteção a Acidentes. Então, assim, o DPVAT, ele entrou na minha vida de que forma? Quando eu concluí a faculdade, eu conheci a minha atual sócia, né? Que, na verdade, a gente se conhecia na faculdade, mas a gente não convivia. Depois que a gente se formou, a gente conversando, vamos abrir o escritório? Vamos abrir o escritório. Com a coragem e confiando em Deus. E Deus está dando certo, graças a Ele. E quando a gente abriu o escritório, aí, inicialmente, como a maioria dos recém-formados advogados, a gente quer atuar em todos os nichos, né? Sim. O que surgir, até você fazer seu nome, até você pegar um viés, se especializar em algo. Então, a gente abriu e falou assim, não, a gente atua. Eu já tinha uma especialização já, que eu comecei a fazer, que era de trabalho, processo de trabalho. Eu falei, não, eu vou para a área trabalhista, a gente atua em outras áreas, sem problema algum. Só que surgiu um cliente, que foi uma indicação, e ele veio querendo dar entrada no seguro DPVAT. E DPVAT, essa parte securitária, é algo que a gente não estuda na faculdade, assim, específico. Você não estuda como processo civil, como direito penal, como as matérias, né, bases, assim, do direito. Então, você ouve falar, mas não é algo que você se aprofunda, principalmente para o viés judicial. Então, esse cliente surgiu no escritório e aí ele veio inicialmente para o viés administrativo, para fazer o pedido inicial. Na época era a seguradora Lida. Aí eu falei assim, rapaz, a gente encarava tudo, né? Falei assim, vamos encarar, vamos dar entrada no seguro dele. A gente foi, deu entrada, teve o êxito na via administrativa, porém, a gente não achou o suficiente. Porque ele recebeu muito pouco, uma indenização muito pouca. Uma tabela, que é a tabela que ele paga por segmento, né? As indenizações decorrentes do membro. Mas ele fraturou uma perna, aí tem lá o percentual que você vai receber, o braço, a mão. Eu não sei uma imagem Enfim. Então, quando a gente recebeu o resultado desse cliente, que foi o primeiro cliente, assim, muito pouco, é uma injustiça, vamos para a via judicial. E aí a gente foi para a via judicial. E nisso a gente começou a trabalhar na via judicial, né? E aí as pessoas começaram a indicar, porque muitos recebem na via administrativa. Porque assim, quer fazer uma ênfase, a via administrativa, você pode dar entrada sozinho, né? No caso, não tem a necessidade de você contratar um profissional, caso você não queira. Na época, tinha a seguradora Lida, ela tinha parcerias com os correios, que você ia lá no correio, preenchia o formulário, dava entrada, ou então outras formas que você poderia estar encaminhando a documentação diretamente para a seguradora. Então, quando a gente viu aquela injustiça do nosso ponto de vista, a gente falou, não, vamos para o judicial. Porque no judicial a gente tem o direito do quê? Do contraditório. A gente vai pedir uma perícia imparcial. Porque na via administrativa, em regra, quem analisa a documentação médica é os médicos da seguradora. Então... Aí é bom, né? Aí é fácil. Totalmente parcial. Aí a gente foi para a via judicial, isso há mais de 10 anos atrás, e a gente começou aquela, né, um indicando o outro, e a gente, doutora, recebi pouco, acho que recebi pouco, a gente fazia análise e entrava judicial. E aí, assim, a gente foi migrando esse caminho, né, fazendo nossa trajetória e ficando conhecida na área de DPVAT, aqui na cidade de Feira, na via judicial, por conta dessas ações. Com bastante gerou muitas dúvidas. Só a parte mesmo, porque assim, rapaz, quer ver uma coisa, quer ver outra. Sim, uma tabela, tem uma tabela. Agora, a gente está aguardando, né, o CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, eles liberarem como é que vai ser o SPVAT. Porque quando era o DPVAT, a tabela ela não passava de 13.500 para a questão de indenização
por invalidez permanente ou morte. E para as despesas médicas era 2.700. Só que agora, com essa nova reformulação, mudou, não é mais a seguradora líder, a responsável é a Caixa Econômica. E vai ainda sair tanto o valor que nós, proprietários, quem tiver veículo, né, vai ter que pagar. Isso. Assim, a previsão é entre 50 a 60 reais para carros de passeio, né? A moto vai vir um pouquinho o valor maior. Por quê? Porque a maioria dos sinistros são vinculados às motos. Mas em relação aos valores da indenização, ainda não saiu. Então, assim, a gente não sabe ainda se vai continuar 13.500, vai ser mais. Aguardar. Mas a previsão é que ainda tem que ser esse ano, até porque os pedidos das pessoas que tiveram acidente de novembro de 2023 até agora, está todo mundo suspenso. Ninguém recebeu. Então, tem que voltar recolhimento para poder voltar a esse pessoal e os futuros serem indenizados. A primeira dúvida você já tirou, que é quem é que ia entrar no lugar da Lidra, né? A Caixa Econômica. A Caixa. Agora, sim, na verdade, para que a gente paga isso? Tipo, como é que a gente pagava antes? Tinha direito. Parou de pagar, continuou tendo direito. Aí voltou a ter. A gente vai ter que voltar a pagar, tipo, as contas públicas. O que é que aconteceu? O que é que acontece? Antes, quem administrava o DPVAT? Seguradora líder. Certo? Então, tinha um caixa na seguradora líder. E no governo Jair Bolsonaro, né, que foi período de 2020, ficou constatado de que tinha muito dinheiro para pagar as indenizações e por isso a gente não precisava mais pagar o DPVAT por suspenso o pagamento do DPVAT. E aí foi se pagando essas indenizações de forma transitória. O Caixa saiu da seguradora líder, foi para o fundo, um fundo de DPVAT vinculado à Caixa, e a Caixa continuou fazendo os pagamentos. Quando chegou em novembro de 2023, a Caixa disse, não tem mais saldo aqui. Não tem como pagar. Então, você coloca a fonte. Tem um saldo aqui, estou falando assim, popularmente para as pessoas, né? Mas assim, tem um saldo aqui, mas enquanto não resolver se vai continuar, né, a questão do seguro obrigatório ou não, suspende as indenizações. Então, aí começou a tramitar essa lei, né, essa lei complementar, que já foi aprovada, já foi sancionada, que era nesse sentido. E tem um artigo, salvo engano, é 16 ou 17, que ele deixa bem claro. As vítimas de acidente, nesse período em que está suspenso o pagamento da indenização, elas não vão ficar prejudicadas. Então, quando retornar, elas vão ter o direito a fazer o pedido. Então, assim, hoje eu tenho uma lista lá no escritório de pessoas que já entraram em contato. Eu tenho que liga e fala assim, doutora, eu tive acidente em janeiro desse ano. A documentação é essa, já deixa tudo separado. Quando retornar, a gente vai entrar em contato, porque no presente momento, não vamos fazer nada. Estamos de mãos atadas. Aí realmente a gente vai ter que aguardar o retorno para ver como vai ser, até valor da indenização, enfim, e fazer os pedidos, né? Consequentemente, o que eu falei no início, né, em relação ao DPVAT. Se a gente vê que o SPVAT está sendo injusto, tem que ir para a via judicial. E aí já é outra situação, porque muda a esfera. Durante mais de 10 anos, o escritório, ele atuou na Justiça Comum. Agora, como a competência é da Caixa, né, a responsável, a gente vai ter que atuar na Justiça Federal. E para a Justiça Federal é uma matéria nova. Então, assim como vocês demonstraram assim, não entendo muito. O pessoal lá, eu acho que ainda também está um pouco assustado, porque a partir do ano que vem pode surgir demandas judiciais lá na Justiça Federal relacionadas ao SPVAT. O doutor aí, pelo jeito, meu amigo, não vai deixar passar batido, não. Então, o doutor aí não vai deixar passar batido, não. Fique claro aqui, posso, então, né? Fique claro que a gente não tem partido, nada.
Mas Jair Bolsonaro não foi salvador da pátria, né? O governo Sim. dele só avaliou que Isso. o Castro poderia ser qualquer presidente. Sim. Poderia ter essa ação. Sim. Então, tem algum prazo para, vamos dizer, encher o pote novamente assim? Vai demorar muito tempo? Ou a tendência é colocar um preço mais acessível, mais baixo? Não tem um prazo. São só estimativas. Eles têm um valor ainda no fundo que vai estar lá ainda reservado para, junto com esses novos pagamentos, né, do ano que vem, voltar ao montante e ir pagando a indenização. São cálculos que realmente ainda está em análise do CNSP, né? Resumindo. Veja o próximo capítulo. Ver se vai ou não vai. Doutora, falando na situação, né? Vou botar aqui de forma prática. Quais são as situações que a pessoa pode realmente requerer isso? Posso, como a doutora fala, olha, aconteceu isso comigo. Porque tem gente que coisas mínimas vai pedindo, não dá. Realmente quem ficou com sequela, certo? Uma dúvida básica que doutora, eu estava de moto, mas a moto estava com licenciamento vencido. Tenho direito? Tem. Sabe? Tem. Você teve a sequela, caiu, fraturou uma perna, um braço, teve um traumatismo, enfim. Tem que ter a sequela. Tinha habilitação, não tinha? Não tinha. Para isso, o seguro ele não analisa essa questão. O que pode acontecer é a seguradora na via administrativa falar, não vou pagar porque você está com um licenciamento atrasado. O judicial vai questionar. Porque não pode ser analisado a questão da documentação. Não se analisa o dolo, né? Na questão do CPVAT e agora SPVAT. Então, quem tem direito? Em casos de óbito, os herdeiros, né, comprovados, e aí a gente pega a certidão de óbito, comprova, doutora, eu convivia em união estável. Primeiro, você vai ter que fazer uma ação de reconhecimento de união estável póstuma. Pode ser feito isso, tanto de forma extrajudicial, como de forma judicial, para depois comprovar, porque a seguradora tem que pagar para quem é de direito, né? Então, os herdeiros legítimos. Então, era companheira, não tinha união estável reconhecida, pode ser feito. Ou a cônjuge, certidão de casamento. E os filhos, né? No caso, em primeiro plano. Não tinha filho. Aí vai analisar os pais, se estão vivos, ou, no caso, os irmãos, mas aí essa questão mesmo da ordem era de direito sucessório, né? Que vai receber em caso de morte. Caso de morte, até então, era 13.500. Falou da tabela, o máximo. Agora, quando a gente vai para a invalidez permanente, aí ela vai oscilar os valores. Aí tem pagamento de dedo, que é 337,50. Dedo, Quebra um dedo assim? Fraturou o dedo, isso. Ou o máximo, você também pode chegar a 13.500. Casos graves, não né? Chegar a 13.000. Não chega nada. Não, que torceu aqui a mão. Mas assim, doutora, eu caí, tive raladura só, escoriações, né? Sim. Não paga. Pode pagar o quê? Mas eu só tive escoriações, mas eu tive despesas médicas, porque eu precisei fazer um raio-x, foi particular, tem nota fiscal, tem solicitação, tem um nexo. Qual é o nexo? Primeiro atendimento, né? Que realmente teve o acidente, o boletim de ocorrência que constata que foi decorrente do acidente, né? E a documentação médica e nota fiscal, comprovante de pagamento do medicamento, enfim. Aí você pede o reembolso. E até então era até 12.700. Doutora, eu fiz uma cirurgia e gastei 5. A seguradora só vai reembolsar 2. Agora, com o SPVAT, a gente ainda não sabe. Tomara que realmente, né? Porque eu já tive vários clientes que tiveram despesas assim altas e só foi reembolsado. E outra agora, no SPVAT, ainda tem uma nova indenização, né? Que é, no caso, o auxílio funerário, que não tinha antes. Então, a gente não sabe o valor. O prazo a gente pode requerer. O prazo que a gente pode requerer, 3 anos. Da sequela definitiva, ou no caso de morte, né? Da data do óbito,
durante 3 anos. Agora, eu vou fazer uma pergunta, acho que é meio boba, mas eu acho que o pessoal que está assistindo vai ter essa dúvida também. A gente está falando de seguro do EPVAT e SPVAT. Esse seguro só vai acolher as pessoas ligadas diretamente no acidente, ou ele pode, de certa forma, o raio pode abranger, tipo, o carro bateu numa árvore, na rua, a árvore caiu num pedestre, alguma coisa assim, ou isso aí já não faz parte do seguro do EPVAT? Terceiro, no caso. Sim. Terceiros, É isso. Aprovando o nexo. Isso. O nexo. Né? No caso, se o motivo que levou ao terceiro a ter a sequela foi um ato decorrente de um acidente, sim, ele pode fazer o requerimento. Por isso precisa da documentação, né? Tanto o boletim de ocorrência, primeiro atendimento, que vai comprovar essa questão do nexo do acidente. É interessante porque... Porque assim, um exemplo. Você, pedestre, atropelado, a pessoa, ela não fica no local para lhe dar socorro. Você, no momento, um terceiro, digamos, lhe pega e leva para o hospital. Você não foi atendido pela SAMU em primeiro ponto, mas você chegando no hospital, você vai falar assim, não, fui atropelado. Vai estar lá. Depois você pode ir na delegacia, fazer um boletim declaratório informando que você foi vítima, né, de um acidente, sim, a pessoa se evadiu, mas sua sequela está lá, constatada. Você fraturou a perna, o braço, enfim. Você vai ser indenizado. Se a pessoa for atropelada por uma bicicleta, não tem direito? Não, bicicleta não. Só veículo. Só veículo. Assim, eu vou... Mas tem que perguntar. Não, eu sei. Minha mãe já veio que você é filho, irmão. Eu sei, irmão. Eu não estou pedindo, não. Mas o cara tem que vir alto, meu amigo. Isso é isso. O cara tem que vir num gás assim. Mas justamente assim, na nossa terreira, quem é daqui de Feira de Santana, sabe que eles não andam na ciclofaixa deles. Eles andam bem para fora. Então pode envolver um acidente. Aí eles vão dizer que foi. Aí o cara tem que dizer que foi o carro que jogou ele para. Isso aí é uma estratégia de advogado. Ai, não diga isso. Aí não. Cara, ele vai assim, né? Infelizmente. Imagina a cena aqui. Não, ideia só. Eu sei, porque tu me conhece, mas vamos lá. Ninguém não mexeu em câmera. Quem é que vai dizer? O Leandro, tá vendo aqui, Leandro? O Leandro tá aqui atrás da câmera aqui. Olha o máximo de né? Doutor, vamos lá. Eu vou falar aqui certinho. O que a senhora indica, assim, quando aconteceu o acidente, quais são o passo a passo básico? Olha, quem está assistindo aqui o podcast faz isso pelo menos, para que a senhora consiga requerer. Certo. Então, eu já até sinalizei alguns documentos que são primordiais, né? Se o seu acidente, você foi levado pelo SAMU, assim que você tiver a oportunidade de estar se locomovendo, ir na SAMU, pedir a declaração, sim, né? SAMU, em regra, aqui em Feira, a maioria das pessoas são conduzidas inicialmente para o Cléristo. Algumas, né, que informam, eu tenho plano de saúde, vai para o hospital, mas se você foi para o Cléristo, assim que você tiver a alta hospitalar, você vai lá no SAMI, solicita seu primeiro atendimento e seu prontuário. Aí você vai ter que verificar, foi feito o boletim de ocorrência no momento do acidente ou não foi feito? Se não foi feito, você vai ter que ir numa delegacia com essa documentação, fazer seu boletim declaratório, né, contando como foi que ocorreu o acidente. Inicialmente, a documentação é essa, né? Primeiro atendimento, prontuário, relatório de alta. Às vezes você tem um atendimento em um hospital, mas depois você passa a ter um acompanhamento com um especialista. Então, é importante você pegar essa documentação com o especialista, porque isso vai influenciar no valor da indenização, né? Porque, a depender do relatório do médico, pelo menos no primeiro momento, né? Na análise administrativa, o médico da seguradora ele vai se basear nisso, né? Pode agendar uma perícia presencial? Pode. Mas a documentação que for encaminhada que vai ser primordial para essa análise. Então, primeiro atendimento, relatório médico, boletim de ocorrência. Primeiro momento, são documentos fundamentais. Eu imagino, né? Assim, tem muita gente que vai procurar a senhora e provavelmente não vai com nada.
Não que eu tive aqui minha perna quebrada, aqui meu braço quebrado. Sim. Mas imagina, assim, o braço quebrado, com gesso aqui, vai falar E comigo. um documento que é fundamental é o relatório de alta, né? Porque para a seguradora é importante saber que a pessoa realmente já consolidou a sequela. Então, o relatório de alta ele vai trazer, né? A pessoa passou por cirurgia, mas ficou com a sequela, tudo certinho. Então, é fundamental e muitos chegam sem esse relatório de alta. Por quê? Às vezes, o que é que acontece? Acontece, durante esses 10 anos já presenciei vários casos. Tem um acidente há um mês atrás, ainda está em tratamento, tem uma cirurgia ainda marcada para ser feita e já quer receber o seguro DPVAT. Entendeu? Então, assim, não é o ideal, porque na verdade você não terminou ainda o seu tratamento e você não sabe realmente o grau da sua sequela, né? Então, não adianta você dar entrada, às vezes você vai ser indenizado de uma forma injusta, porque você não terminou realmente o tratamento, não fez as cirurgias que precisa ser feita para consolidar a sua sequela, né? Então, às vezes, eu converso muito com os clientes, vamos ter calma, fazer bem feito, né? Do que ficar na agonia de querer fazer e aí acaba sendo prejudicado, né? Não recebendo a indenização justa. E a documentação, ela é primordial. Principalmente o relatório de alta. 3 anos, né? Pra você dar entrada, né? Imagina aqui que quem está assistindo o podcast se amou. E o prazo... Porque a doutora aqui, vamos botar a aqui, quem está assistindo se amou. Porque só o cara assistir isso aqui já pegou o macete, né? Tipo assim, eu tenho que fazer isso aqui, não vou querer na cabeça, não vou querer. Isso. E pro próprio doutora. Daqui a pouco ela vai deixar a rede social. Beleza? Eu vou fazer um exemplo aqui. Ana Maria nunca contribuiu no INSS, atravessando a rua, foi atropelada. O cara evadiu, beleza. Ela foi pro hospital, tal. Ela, tipo, tem a questão do auxílio, acho que é auxílio doença, né? Não sei como é que chama, se ela, tipo, ficar tem uma invalidez. Certo, vamos lá. Isso vai interferir no DPV? Um influencia no outro? Se a pessoa nunca contribuiu para o INSS, como é que funciona isso? A área previdenciária é uma seara, certo? A área relacionada ao DPVAT, ela é outra. Não vai influenciar. E essa sua dúvida é totalmente pertinente, porque já surgiu clientes, assim, doutora, não vamos dar entrada agora não, porque eu estou tentando um benefício no INSS, aí eu... se preocupe, que não vai influenciar. Sim. E às vezes, até o fato de receber a indenização no DPVAT, o laudo perito, muitas vezes do judicial, ele ajuda para a ação previdenciária e vice-versa, né? Cada caso é um caso. Mas às vezes contribui sim, por quê? Porque a gente está falando de sequelas, de limitações, né? Tanto na seara securitária do DPVAT, como na de previdência, mas não influencia, não precisa você, eu preciso receber primeiro o auxílio doença ou me aposentar para depois eu pedir o DPVAT. Entendi. Não tem problema nenhum. Então vou aumentar o sarrafo aqui. Cara, não tem habilitação, cara, bota atrasado, nunca contribuiu no INSS. Você também vai. Eu também já tenho direito que eu acidente, rapaz. Mas, então, em todo esse cenário, sem habilitação, nunca contribuiu para o INSS, moto sem atrasada, ainda assim tem direito. Porque é a questão do acidente, né? O que você... Assim, deixando claro, né? Uma pessoa que está sem habilitação, ele pode, sim, não tira o direito dele de fazer o pedido do DPVAT. Ele também vai responder na área crime, o fato de estar sem habilitação. Até porque, vamos lá, você precisa fazer um boletim de ocorrência. Ou vai ser feito no momento, a depender se a competência da PRF foi no local, ou da SMT teve a necessidade da SMT estar presente. Ficou constatado que você era o condutor, você estava sem habilitação, automaticamente a delegacia abre o TC, o termo de serviço associado, e você responde. Entendeu? Então, assim, se eu causei alguma coisa, às vezes, até o valor que você recebe, você vai pedir, vai receber. Você acaba tendo um gasto maior contratando um especialista na área crime para fazer sua defesa, porque você está sem habilitação, enfim, porque
tem que ser responsável. Porque se eu sou a seguradora que paga, beleza, eu vou pagar. Agora, tipo sinistro de carro, não sei se é assim. Sim. Agora eu vou cobrar de você o que eu paguei às outras vítimas. Pode acontecer isso, da seguradora cobrar do outro que causou o acidente? Tipo, ela cobrar. Porque no acidente de Sim, carro é assim, né? Se eu Aí causar um dano, sim, aí o cara vai pagar a franquia e depois ele cobra de mim. Mas nesse caso de DPVAT não tem isso. Ah, de boa, tranquilo. Só vai gastar dinheiro com advogado para não ser preso. Mas algumas pessoas, de forma leiga, já presenciei várias ações nesse sentido. A pessoa deu entrada, como eu já enfatizei, a via administrativa, né? A pessoa, ela pode ir lá dar entrada sozinha, não necessariamente precisa estar acompanhada de um advogado. Então, ela vai lá dar entrada, recebe Inocente. e depois procura o advogado porque recebeu a citação por conta do TCI. Ah, não sabia que eu não podia. Não, sabia que não pode conduzir sem habilitação, Sim. mas achou que não daria nada, né? Mas, automaticamente, o delegado, ele já abre o TCI e encaminha para fora. Então, basicamente, seria um erro de frequência grande. A pessoa requerer aqui, Sim, isso é comum, não é algo... eu imaginei. Não é algo Eu assim... aqui 5 mil para se defender. Mas para o pessoal que tá assistindo o programa, eu pergunto que o pessoal tem interesse de É saber. porque, Márcio, desculpa, mas eu sou o técnico. As perguntas mais aleatórias. Eu entendo. As perguntas mais aleatórias. E vem isso. Mais um gosto. É porque eu tive um acidente, vamos dizer, eu tive um acidente. Aí eu falo, porra, vou lá no escritório da doutora, mas eu vou gastar X. Será que vai valer a pena? Como é que funciona essa questão? Como, se tipo, cobrar, vocês avaliam antes o caso, sim. e aí diz se vai, se não vai. Isso, até pelo fato da experiência, né, do escritório. Então, assim, hoje quando o cliente chega com a documentação, eu já sinalizo, ó, a possibilidade de você receber é X, talvez você não vai receber, enfim, sabe? Recentemente, como eu falei, alguns clientes estão entrando em contato e eu já estou deixando ciente, ó, a gente lhe orienta no momento, coloca seu nome numa lista, mas não tem como a gente ajuizar nenhum tipo de ação no momento. Eles mandam a documentação. O que eu já vejo que, mesmo retornando, não vai ter êxito, eu já sinalizo, eu falo assim, ó, infelizmente você não tem direito, sabe? Teve um mesmo, mandou foto do carro, o carro acabou mesmo, o carro, aí eu falei, não, mas isso aí não influencia pro DPVAT, não. Ele, não, mas meu carro, o DPVAT tem que pagar o meu carro. Doutor, não tinha seguro, o DPVAT tem que pagar. Eu falei, não, o DPVAT não cobre. Me mande sua documentação médica que eu vou verificar se você teve algum tipo de sequela. Ele mandou, aí não tinha. Eu falei, ó, infelizmente, eu nem vou colocar seu nome porque não tem documentação, você não tem direito, né? Enfim, mas assim, eu deixo bem claro, da mesma forma que eu estou explicando para vocês, eu explico, não, porque funciona dessa forma, e a documentação necessária, né? E aí as pessoas acabam entendendo tranquilamente. Se essa pessoa me ligasse, eu falava, amigo, esse cara que você tava dentro, você vai na igreja, agora você tá vindo. Todo. Deu. Normalmente eu gasto assim. Ele aprendeu a botar carro seguro. Eu pergunto assim, se teve algum caso, o que começou, tipo esse aí, essa lembra assim que foi inusitado, bem diferente, vai contar pra gente? Ou alguns, né? Que deve ter. Sempre tem um caso, aquele cliente pediu um negócio totalmente aleatório. Tudo carro agora assim bateu. Sim, sim. Ou de bicicleta, como é que ela falou? O cara tava com o carro, pegou o carro de terceiro. Por exemplo, eu peguei um carro de terceiro. Ocasionei um acidente. Eu, como condutor, essa parte, isso aí já é parte, uma parte, que a senhora falou, parte crime, né? Tipo, Sim. quem responde é quem tá dirigindo, não tem nada a ver com o dono do veículo. Tá? Entendi. Mas será que eu entendi essa correção, meu amigo? O pessoal tá assistindo. Imagina um cara, que me dá na cabeça, dá apresentação, dá um problema, chama a doutora,
eu não chamo, né? Bota lá, vem uns 2.000 e vai responder. Se ele tá Você imagina de cabeça. Desculpa, Júlio, cortar, mas assim, ó, isso é uma cautela que o escritório tem, né? Ou eu, ou minha sócia, quando a gente pega, a gente analisa toda a documentação. Em específico, boletim de ocorrência principal. Então, quando consta lá, tá sem habilitação, eu já deixo o seguinte, ó. Você sabe que aquilo você vai responder. Embriaguez. Você quer realmente fazer o pedido, você assina um termo, sabendo que, justamente para depois falar assim, mas a doutora não me orientou, né? Enfim, então, assim, é algo que eu deixo o cliente bem ciente, bem ciente. Se for procurar o escritório de forma prévia, né? Às vezes já chega já com problema já fez, já da forma dele, né? Porque viu na internet, enfim, assim, não precisa de advogado, e cada um, né? A doutora vai ter que pegar a parte criminal, botar para alguém pegar essa parte agora. Não, Ela fica a ver. ela liga pra ela e fala, amigo, você tá precisando agora de um criminalista. Tem um cara aqui. Depois você vai conversar comigo quando você sair da cadeia, da audiência de custódia. Legal. Deixa eu ver aqui se temos alguma pergunta aqui que o pessoal mandou. Para quem está recebendo o DPVAT, só recebe uma vez? Tipo, uma pessoa recebeu uma vez, pode receber de novo? Já tive vários clientes que tiveram fratura. Fraturou a perna, depois, 1 ano, de novo, caiu, fratura na mesma perna. Mesmo. Outra cirurgia, só que em locais diferentes, digamos. O primeiro acidente, ele fraturou o tornozelo, mais a parte do pé. Sim. Então, foi indenizado, como eu falei para vocês, né? A Tem tabela, isso. Sim. Ele recebeu pelo pé. Agora, ele já fraturou o joelho, já foi mais a parte de cima, pegou rádio. Aí, pode sim pedir. Não tem problema não. Mas, por O exemplo, segurador, ele implica, né? Mas já teve a gente casos trabalha em cima disso. Já teve casos que o próprio laudo do DPVAT ajudou a pessoa a se aposentar pelo INSS, por invalidez, ou por total ou parcial. Sim, tem sim, a ver também. sim. Às vezes a pessoa, né, um exemplo, o lavrador, né, teve um acidente anterior, a gente sabe muito que as pessoas, elas usam muito moto, né, sem capacete, enfim. Teve uma fratura, amputou a perna, como é que um lavrador vai continuar trabalhando? Então, acaba auxiliando, sim, ao pedir o benefício, a aposentadoria. Mas para o advogado, assim, não fica muito acarretado, por exemplo, porque, como a senhora falou, eu posso dar entrada no processo administrativo, isso. Mas eu também posso chegar e informar os documentos que eu tenho e tal. Não fica muito trabalho para vocês tendo que fazer esse primeiro atendimento e não receber nada, não? Essa parte? Essa primeira etapa, é isso? Não. O que acontece? A gente trabalha na via administrativa. Se o cliente ele resolver contratar nosso serviço, ele vai efetuar o pagamento. Tanto como na via judicial. Independente do resultado. Não. No caso, tendo êxito, o resultado, ele vai efetuar o pagamento. Sim. Né? Mas, como eu falei, a gente já tem experiência, a gente analisa. Se você chegar com a documentação, eu vejo que eu vou ter um trabalho e não vou ser remunerado. Eu sou bem franca. Infelizmente, não posso lhe ajudar no momento, mas o escritório está com portas abertas, né? Para outra demanda. Gente, não. Vai sair daqui do escritório, não tá lá? Não, jamais. A gente não deseja, né? A gente conversa muito sobre isso, inclusive, no escritório. E, na verdade, a gente está ali como instrumento para auxiliar, porque a gente tem muita gente leiga, muita gente mesmo. Então, assim, as pessoas, agora, período que a Caixa estava recebendo, as pessoas estavam sofrendo de chegar na Caixa, ninguém dá orientação, fica horas na fila, sabe? Porque você achava um ou outro que lhe auxiliava, mas nem todos os funcionários eles tinham o conhecimento para estar ajudando as pessoas a estar fazendo o pedido. Algumas tem que ser por aplicativo da Caixa, muita gente não conseguia nem acessar o celular, porque pra gente é normal estar ali no celular, baixar um aplicativo, mas a gente tem pessoas muito leigas ainda que tem essa dificuldade. Então, assim,
a gente vê que o escritório, a gente é instrumento para facilitar a justiça para essas pessoas, né? Então, assim, a gente não deseja, tanto quando um cliente sai e fala assim, espero que você volte aqui para visitar, não porque teve um novo acidente. Lógico que a gente trabalha com isso, a gente é remunerado pelo nosso serviço, mas o intuito maior realmente é essa prestação de serviço de auxiliar e de buscar justiça. O meio que a gente conseguiu caminhar durante esses anos e fazer um nicho dentro do escritório foi o DPVAT, né? Mas, assim, hoje também a gente tem especialista no escritório na área de previdência que está auxiliando várias pessoas a conseguir benefício. Enfim, eu acredito que em qualquer área do direito, né, você busque trabalhar de forma ética, de forma honesta, você está ali como um auxiliar, né, para as pessoas, realmente na busca da justiça. Então, eu não desejo que as pessoas sofram um acidente, não, viu? Eu realmente, se ocorrer, eu tô para poder orientar, acolher a pessoa, né? Até porque quando a gente recebe, principalmente em casos de óbito, tem várias famílias que às vezes um quer receber, os outros não querem, porque não quer esse dinheiro, tal, porque tá ali naquele momento de luto. Então, assim, a gente não tá ali apenas para a questão da parte financeira de receber o seguro. A gente acolhe as pessoas, a gente tenta ajudar de outras formas, porque imagine, você sofreu um acidente, você era uma pessoa, um atleta, e aí veio um irresponsável, lá lhe atropelou, você ficou com a sequela, você muda a sua vida, você perde uma perna. Então, assim, são histórias de mudança, porque o acidente, ele vai deixar algum tipo de sequela, vai deixar traumas. Eu tenho clientes que a sequela física não foi tão grande, mas a psicológica de não querer entrar no carro, sim, porque relata pra gente, né? Não, doutor, eu vejo a cena, sabe? Remete a imagem. Remete à imagem. Pessoas que antes dirigiam normal, mas cria o bloqueio. Então, assim, a gente acaba também acolhendo, ouvindo essas histórias e tentando ajudar de alguma forma, né? É o que eu digo, hoje você ser advogado não é apenas advogado, né? Você também tem que realmente ser um pouco de psicólogo, um pouco de empresário, sabe? Tem que ter um pouquinho de cada, porque você lida com pessoas. E lida com as histórias, com as dores das pessoas. E o nicho que a gente está atuando, a gente lida com saúde, né? Então, é algo, assim, né, bem delicado. E, às vezes, a pessoa diz, porque eu tenho que receber meu seguro, mas a gente tenta conversar independente do seguro, né? Eu já tive clientes de chegar com quadro depressivo por conta do acidente, né? E aí eu, calma, chorar e tal, sei que por conta do acidente, porque eu preciso pagar as contas e tal. Eu falei, calma, isso é um direito seu, a gente não tá mais nem questionando isso, mas vamos lá, o que é que a gente pode fazer para lhe ajudar a sair disso, né? Porque cada um tem sua vida particular e às vezes a vida da pessoa ela muda diante desse sinistro, né? Então, principalmente casos de óbito, a gente já viu. Você falou aí, conversando aí vem, né? Sim. Um caso de óbito que foi muito marcante. Imagine, a mãe com suas duas filhas. As filhas eram, salvo engano, uma tinha 13, a outra tinha 5, mas era criança. Estavam no banco de trás, naquela pista, vindo de Serrinha. O cara foi fazer uma ultrapassagem na contramão. Ela estava na mão dela. Não estava conduzindo o veículo, velocidade normal. Ele foi ultrapassar uma carreta, colidiu de frente. A mãe faleceu, as crianças sobreviveram. A menorzinha ficou com várias sequelas. E aí ficou com o pai, né? Então, o pai que esteve no escritório para poder pedir ajuda, a gente, enfim. E aí, assim, é isso que eu digo. Ele foi, no primeiro momento, ele falou, eu não queria nem receber esse valor, mas ele precisava, porque ele tem 2 crianças para manter, né? E a gente via que era mais a questão mesmo emocional que estava ali, a gente precisando dar um suporte, porque 2 crianças que perdeu a mãe no acidente, que não tinha culpa de nada, né? A culpa foi do outro condutor, e um pai que estava ali agora pensando como é que ele iria conduzir, como é que ele está conduzindo, né?
próximos anos com 2 crianças que não vai ter mais a referência da mãe. Então, assim, isso a gente lida diariamente, né? Não é fácil. Às vezes, tem muitos casos, assim, bem, bem específicos. O nosso escritório, de certa forma, ficou numa avenida que aconteceu muito acidente. Agora que colocaram no semáforo, tanto que teve um acidente que foi muito marcante, em feira, que passou a reportagem, que a mãe, ao ultrapassar, colidiu e a criança estava sem cinto, sem cadeirinha, e voou e bateu no muro da frente do comércio, que é em frente ao nosso escritório. Eu, no momento, eu não estava, mas minha sócia estava no escritório e ela viu a cena assim. E realmente são coisas que marcam a gente, né? E a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Entender a dor do outro. E o DPVAT, ele traz várias histórias, mas histórias com dores. Com dor, né? A pessoa, ela sofre um acidente, ela vai sentir a dor, não só física, durante o resto da vida dela. Imagine, vocês, atleta, Deus o livre, né? Mas acontece um acidente, acostumada a correr, a andar de bicicleta, a jogar bola e tal, não sei o quê. Colocar a placa, parafuso, não conseguir correr. Mas, É uma coisa que... então assim, e aí vem o valor do DPVAT, é um valor que vai auxilia muitas famílias durante um período, até porque às vezes a pessoa está desempregada, a pessoa não foi a causadora do acidente, então a pessoa não tem como receber um benefício, porque não contribuía, ou N fatores, e aí aquele valor vai auxiliar, pelo menos, no tratamento por um período. Porque nem sempre as pessoas elas têm acesso ao SUS, né, de forma justa, de forma que realmente ajude a restabelecer a saúde da pessoa. Eu tenho clientes que ficam meses esperando para fazer a cirurgia. Nesse período, às vezes, o osso vai consolida de forma viciosa e aí vai fazer como, né? Então, às vezes, às vezes não, muitas vezes, o DPVAT, ele vem nesse intuito mesmo, de auxiliar, é o intuito dele, né? Só recapitulando essa questão de atualizações, vai ter que entrar. O que é que vai ser adicionado? Essa questão funeral e tem mais alguma novidade assim? Questões de órtese, prótese também, se ficar preocupado, né? Se tem nota fiscal, vai estar sendo reembolsado também. Entendi. E vai continuar a invalidez, a indenização por invalidez e a indenização em casos de morte. Essas invalidações, essas indenizações por pessoa, não é isso? Por tipo, pessoa. Um carro tinha 2, 3 pessoas, cada uma pode receber, até então, né, 13.500, que é o teto. Né? E aí cada caso vai ser analisado, né, especificamente. Perfeito. Uma aula. Quem assistiu aí, quem assistiu. Uma aula. Chama alguma coisa. Já aqui, né? Quem uma aula que nem a faculdade tá ministrando. Nossa, passa uma informação importante, coisa que eu não sabia, eu não tinha nem... Eu também não tinha nem ideia, essa questão da tabela aí. Agora você deu ideia para alguém ser mais... Não. Você gosta dessa coisa. Doutora, é muita informação boa, né? Obrigada. Muita forma pertinente. Essa fala muito bem, tá? Muito obrigada. A dicção perfeita. Fala bem, tem muito conteúdo, dá para ver. Alguma pergunta mais, Legal? Não, só perguntar se tem alguma observação que a gente não perguntou, alguma coisa assim. Algo pertinente, né? Acredito que em relação ao DPVAT, espero que tenha sanado, né, algumas dúvidas, né? Mais corriqueiras, né? Pessoal. E tendo dúvidas, eu estou à disposição. Agora fazer uma pergunta, né? Meio que fora daqui do contexto. O que a senhora indica para quem está iniciando no direito hoje? Como a senhora tem sucesso hoje na sua área? O que a pessoa tem que buscar fazer? Hoje eu vejo que muitos acabam desistindo por não persistir. É o primeiro ponto. A advocacia é a longo prazo. Não adianta você achar que você hoje, amanhã você já tem clientes, que não é assim. Até então eu aprendi no dia a dia a advogar, né?
Foi realmente um cliente de cada vez e a gente foi construindo o nosso nome, história. Então, assim, se possível, você tem uma base ampla, até porque as áreas, elas acabam se conectando, né? Sim. Então, não que você vai atuar em todas as áreas, mas você tem um conhecimento amplo. Por exemplo, você começou a perguntar de previdência, não é minha área de atuação, mas eu tenho conhecimento de previdência, porque eu sei que está interligado, eu sei que vai surgir um cliente que vai chegar lá e vai me perguntar algo, e eu vou sinalizar. Se for algo mais específico, eu vou estar orientando a procurar uma colega especialista na área, mas você ter um conhecimento de todas as áreas do direito para o início da advocacia, eu acho importante. E você atuar inicialmente, lógico, você sabendo qual é o seu objetivo e qual é o seu ramo que você quer de atuação para o futuro. Mas no início você atuar para conhecer todas as áreas, eu acredito que você vai ganhar uma expertise, você vai ganhar uma prática, sabe, que vai auxiliar no futuro. Então, assim, se você tiver a oportunidade de conhecer um pouco de cada área, de conhecer o fórum, a justiça comum, o juizado, a justiça do trabalho, a justiça federal, para saber o que é realmente advogar, não logo no início se fechar, mas no início também você já tem que saber qual é o caminho que você quer trilhar. Porque não tem como, hoje, um advogado dar conta de tudo, né? Você realmente tem que buscar um nicho na área. E hoje em dia eu converso com meus estagiários. Hoje, eu vejo que é importante você fazer o quê? Você faz parcerias. Você faz parcerias com seus colegas que são especialistas em determinadas áreas que não é sua área. Porque você vai estar indicando um profissional especialista. De certa forma, o seu cliente vai ser seu, porque vai falar, não, pô, a doutora, ela não vai pegar uma ação que ela não atue. Sim. Ela está me indicando uma pessoa específica, uma pessoa boa, e eu sei que ela atua naquela área e é de minha confiança. Então, eu acredito que hoje, os jovens, que eu não sou mais jovem advogada, não me considero mais jovem advogada, né? Os jovens advogados, eles acabam, às vezes, desistindo da advocacia logo no início, porque acha que tem muito advogado, né? Tem muito advogado, todo ano tem faculdade aí formando 100, 50 advogados, mas eu vejo assim, se você buscar o seu, tem espaço para todo mundo. O direito, ele é muito amplo, muito amplo, muito amplo mesmo. Então, você buscar uma área que você tem afinidade, que você se dedique, pensa bem, porque a gente vai colher aquilo que a gente planta. Então, assim, tem que ter paciência. Eu acredito que a advocacia, no início, você tem que ter muita paciência. Você planta um processo aqui, aí um outro cliente vai saber que você deu entrada, teve êxito, vai indicar, e você vai indo, vai fazendo seu nome naquela área. Fora que não tem a questão do herdeiro, né, que pega o escritório do pai já com a carteira de cliente. Não tive padrinhos na área jurídica, né? Meus pais, eles eram da área de comércio, né? E eu fui uma pessoa que cresceu ouvindo minha mãe falar, olha, você é filho de pobre, você tem que estudar para você ser alguém na vida. Então, assim, da minha família, eu tenho um irmão mais velho, ele se formou, foi o primeiro que teve uma graduação, depois eu me formei. Depois teve meus primos, mas assim, tanto meu pai como minha mãe, eles não tiveram estudo. Meu pai só fez o ensino fundamental, minha mãe veio concluir o ensino médio, eu já estava na faculdade. Então, assim, realmente, eu acredito que o estudo, ele faz com que você mude sua vida, né? E eu aprendi isso desde pequeno. Muito bom. Endereço, rede social, quem quiser. Importante. Caso não precise, ninguém precisa. Rede social, Máximo Muniz, ADV, né, que é o do escritório. Eu não tenho perfil profissional, né? Então, tem o do escritório que a gente movimenta e o endereço, a gente fica na rua Professora Edelvira de Oliveira, 740, bairro São João. Muito bom. É isso, agradecer novamente aqui a presença da senhora. Obrigada. Muito bom, muita informação, muito relevante mesmo, e é isso.
Eu que agradeço a oportunidade, né? Porque DPVAT é algo bem específico, às vezes pouco divulgado, né? Então, assim, falar do que eu atuo diariamente é um privilégio para mim. É isso aí. Valeu, galera. Um abraço.